Fala rapaziadinha, beleza? Técnico Rivan Soares. Eu vou mostrar rapidamente um dispositivo iPhone 14 Pro Max. O dispositivo está em curto-circuito e no momento que a gente coloca o dispositivo na fonte de bancada, ele consome toda a corrente ao ponto de consumir quase 4 amperes. A gente vê que a tensão cai para 3,56. Esse dispositivo não tem esquemático, a gente só tem um layout board. E aqui a gente vai utilizar de uma técnica que eu uso bastante, que é a comparação da arquitetura. Eu vou utilizar uma arquitetura anterior para poder dar êxito a essa arquitetura, tá? Fica de olho aí, não perde e vamos para cima. Eu vou abrir aqui agora o esquemático para a gente poder se situar nessa placa, até porque é uma placa muito simples de trabalhar. A gente vê que aqui eu tenho o meu CI de carga, correto? O CI de carga, ele recebe brevemente a tensão quando é carregado e o destino é somente essa. Aqui a gente vê o CI de carga, aqui a gente vê o validador de acessórios, o Power Manager, processador e os demais circuitos da placa. Claro, a gente não tem esquemático nesse dispositivo. O que nos resta é somente a comparação de arquitetura. Brevemente, eu já me recordo que esse dispositivo ele é um dispositivo de carga rápida, né? Carrega bastante rápido. Eu já fiz algumas alternativas aqui, que são anteriormente, a comparação de tensão. Eu vi onde tem tensão e onde não tem tensão. Aqui eu tenho certeza absoluta que há a entrada de 5 volts quando eu fiz esse estudo. Ou seja, aqui é a entrada do CI, da parte de carregamento. Vamos ver como é que está aqui em queda de tensão. E a gente vê que tem um valor alto em escala de diodo reverso. Beleza, não tem um curto-circuito. Ou seja, a malha ali é aberta porque é para o lado do conector. Aqui eu tenho meu Power Manager IC, ou seja, ao lado de um Power Manager eu tenho o VDD Main. Então a gente vê que aqui eu teria a VDD Main no esquemático. Por eu não ter esquemático, a gente vê que complica um pouco. Porém, não impede que façamos o reparo. Vamos ver o valor da VDD Main. E a gente vê que a VDD Main está dando 302 a princípio. Quando eu venho na próxima malha primária, eu sempre vou procurar o VDD Boost, que é o complemento da VDD Main. Nesse circuito, a gente sabe que o booster ele teria por hora uma bobina e um regulador interno dentro do booster. Então, acredito eu que seja aqui, até porque alimenta outros circuitos que a gente sabe que é de câmera e a gente sabe que nas arquiteturas anteriores a booster é muito compartilhada nesses outros circuitos. Então, vamos afirmar. Claro, estou sem a dock, com a dock facilitaria muito, porque eu iria conseguir fazer a diminuição de tensão e startar e pegar a conversão do circuito. Aqui, quando eu venho aqui, eu tenho Knee Booster 368 milivolts, ou seja, eu não tenho falha na minha linha de VDD Booster, ou seja, eu não tenho falha em resistência. Aqui eu vou mostrar uma técnica que eu utilizo bastante, que é a técnica de injetar a tensão nas linhas para ver se eu tenho algum consumo, porque eu não posso ter consumo numa linha sem ter o devido funcionamento da mesma. Ou seja, tenho aqui 4 volts, meu multímetro mostra aí para os senhores 4.1 e 4.5 volts. E agora eu vou trabalhar com um pouco de cuidado, até porque a placa está quente agora, né? Energizada. Vou energizar a placa e vou injetar tensões aonde se tem essas tensões quando está com a bateria conectada. Ou seja, se está drenando tudo ali, quando eu conecto a fonte, eu tenho alguma coisa consumindo nessas linhas. E essas linhas não me deram valor por não ser provavelmente elas. Podem ser que seja uma falha de efeito cascata.
Então a gente vai descobrir agora isso. Mas qual das duas, Evandro? É o que eu me pergunto também. Aqui, brevemente, eu vou ao esquema. O esquema não, ao layout da placa. Aqui, VDD main. Ou seja, posso usar esse capacitor aqui como referência. E eu não posso ter consumo nenhum de tensão. Vamos lá, vou conectar aqui. E vamos ver na fonte se eu tenho consumo. Olha lá. Não tenho consumo. Aqui eu não tenho consumo elétrico. Agora vamos aqui na booster. Isso é uma técnica muito interessante porque às vezes eu não tenho fuga ali na escala de diodo, mas quando eu injeto tensão na linha, a minha fuga, por ser muitas vezes muito pequena, não pega. Essa aqui é uma fuga alta, dando um exemplo, né? Toquei aqui, ó. E aqui, ó, também não tenho fuga. Ou seja, quando eu injeto tensão, não tenho fuga. Agora aqui, ó. Olha como é interessante o diagnóstico. Deixa eu só achar o lado correto. E aqui, ó. Meu mouse está um pouco complexo. Aqui, quando eu injeto tensão, eu tenho consumo. Olha lá. Ou seja, essa linha aqui, essa malha aqui, ela vem direto a esse capacitor e esse circuito. E o meu próprio circuito de carga. Ó, tem um terminal. A maior quantidade seria aqui, certo? Então a gente vai começar a analisar por aqui, por dentro dessa blindagem. E vamos ver o que traz pra gente aí de êxito ou de experiência, né? Eu vou cortar essa blindagem aqui com auxílio de uma retífica. Essa retífica rapidinho. Facilita bastante o nosso jogo. Praticamente já terminei. Show de bola. A gente vê que cada um trabalha de uma forma e para mim a forma mais segura que eu domino é essa aqui com a retífica, tá? Então a gente vai tirar aqui, brevemente tem que tomar cuidado, tem semicondutores aqui embaixo, tem circuito integrado, tem que tomar cuidado aqui. Tirando devagarzinho. Ou seja, a blindagem foi removida. E aí, que é interessante a gente ver como que cada profissional trabalha, né? O êxito da técnica é um só, mas as técnicas são múltiplas. Eu já vi pessoas tirar em calor, pessoas tirar em várias formas diferentes. Eu, particularmente, eu gosto de tirar na técnica que me dá mais conforto, que é essa aqui. A gente vê que o êxito é só um. Vou limpar aqui e vou dar continuidade aqui no meu diagnóstico. Você viu que a corrente ela percorre por aqui, então eu tenho que realmente analisar isso aqui de forma melhor. Aqui tem duas alternativas para mim.
Alternativa 1. Injetar um breu, que é a alternativa que eu mais gosto. Alternativa 2. Colocar um pouco de álcool isopropílico e ficar aguardando borbulhar. Eu vou na alternativa 1, até porque a gente sabe que é uma alternativa mais rápida, né? E a gente não pode perder dinheiro e nem tempo, que para mim são as mesmas coisas. A gente viu que o circuito, ele passa, essa tensão elétrica, ela passa aqui e passa também no meu circuito de carregamento. Esse aqui é o circuito Turbo Booster 2, né? Que auxilia na carga, e por passar aqui também a gente dá essa prioridade aí a verificar. Claro, pode sim ter uma falha aqui, então não adianta a gente negligenciar as coisas. Vou só tocar aqui, ó, e olha aqui, ó. Olha aqui, ó. Eu já vi uma... Ó. Olha aqui, ó, como que é interessante o diagnóstico. Vê esse capacitor. Olha lá. Agora vamos ver se realmente é ele. Porque olha lá o seio de carga. Torrando também. Ou seja, a gente vê como é importante o diagnóstico prévio, né? Eu vou dar uma atenção melhor a esse capacitor aqui. Tirar ele aqui. Pode não ser ele, mas eu vou tirar porque eu tô vendo ele com uma lasquinha aqui. Provavelmente fui eu ali com a retífica. Vamos remover o cara. Vamos ver se eu tenho consumo elétrico. Eu não posso ter consumo elétrico aqui. Ainda tenho. Ou seja, aqui eu não tenho problema. E meu problema previamente pode ser o próprio sair de carga. Aqui não me resta nada além de remover o componente. E eu vou fazer isso aqui rápido com a estação de ar quente e a gente vai ver se realmente isso sanou o problema. Como eu falei inicialmente, é interessante sempre verificar os dois lados, porque eu já peguei muita falha ali também naquele circuito. Uma temperatura de 350 graus, eu aqueço aqui e ele já praticamente solta para mim. Eu vou limpar bem. Saí de carga removido com sucesso. E eu vou utilizar aqui agora novamente a técnica para a gente ver se ainda tem o consumo elétrico. Não posso ter consumo de corrente elétrica aqui de maneira nenhuma. Ah, Ivan, mas eu poderia ter ido direto ao circuito? Sim. Mas tem uma falha ali do outro lado, você ia ficar perdido. Então, eu particularmente nesses dispositivos que não tem esquemático, eu gosto de trabalhar dessa forma pelo fato do seguinte: a corrente elétrica percorre por onde? Percorre por vários caminhos. E se tem blindagem, esses caminhos podem ficar ocultos. E aí te leva ao êxito de realmente não resolver a placa, né? O êxito que eu quero dizer é a falha do processo. Então a gente tem que trabalhar da forma que mais pra gente vai ser assertiva, né? Se eu tenho uma falha ali, eu tenho uma blindagem que está me atrapalhando, não vou ficar perdendo meu tempo pensando duas vezes se eu vou remover a blindagem ou não. Tira a blindagem e rastreia o caminho da energia, né? Ali também é caminho para ela. Vamos lá, vamos ver se a gente agora tem consumo elétrico. Não posso ter consumo quando eu conectar aqui, ó. E a gente vê que não tem mais, ó. Ou seja, analisar, sem dúvidas, é uma arte. Reparar faz parte. Técnico Rivando Soares. A gente analisou aí o dispositivo sem ajuda de esquemático. Não vou soldar o componente, colocar o componente no lugar, filmar e tudo isso, porque vocês já sabem, já estão cansados de saber. Vamos para cima. Técnico Rivando Soares, analisar uma arte. Reparar, sem dúvidas, é a parte mais fácil desse jogo. Vamos para cima.